Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Amém? Essa noite eu tive vários entendimentos vindos da parte do Senhor na minha memória, na minha lembrança, para que eu pudesse vir a falar aqui hoje. E eu que, resumidamente, vou dizer o seguinte: Deus está falando acerca da ordem mundial. Então ele está falando de uma coisa que está muito em voga realmente. Deus é muito atual, sabe? Deus é assim, fantástico mesmo. Ele opera de uma maneira assim, maravilhosa. Então, o que acontece? Muitos têm falado acerca de uma nova ordem mundial. Veja bem, a gente está falando daqueles sete princípios de Deus, a gente está falando do primeiro, da ordem. Porque todo o poder emana de Deus e por ele é exercido. Porque ele é o soberano do céu e da terra. Quando se fala numa nova ordem, está se falando em subverter a ordem vigente. Só que a ordem vigente já foi quebrada lá no Éden. Então nós já estamos tratando com uma nova ordem, outra vez. Aí as pessoas associam que a nova ordem é dos senhores do mundo, dos tais Illuminati que falam por aí, não é verdade? Mas nós estamos falando do nosso Deus. Porque esses homens não podem estabelecer uma nova ordem. Afinal, o Deus desse século é o que está dentro deles, dos Illuminatis, dos nossos governantes, dos governantes desse mundo, sejam eles presidentes, sejam eles senadores, sejam eles deputados, governadores, prefeitos, juízes, Ministério Público, não importa. São estrelas que estão caindo do céu com a abertura do sexto selo. Estão todos em julgamento. Percebeu? As estrelas estão caindo do céu, na terra, do entendimento nosso, lugar mais baixo, na terra. Estão caindo do céu, da sua soberba, para a terra. Estão sendo acusados, estão sendo presos, estão sendo justiçados pela justiça dos homens, não pela justiça de Deus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eles estão sendo feridos pelo mesmo ferro que eles feriram a nós todos, a população. Ninguém pediu governante, não, amado. O nosso governante é o Pai. Ninguém mandou ninguém criar país, criar governo, criar nada disso. Foi criado pela força. Foi por força e foi por violência. Sempre foi assim. Desde o início da civilização humana, desde o início do estabelecimento do governo humano, que tem sido assim, pela força e pela violência. O governo é teu sócio, ele é mandatário, ele quer vigiar todos os teus passos. Por isso é que ele quer seu CPF para saber até onde você está comprando. Ele quer controlar o teu consumo. Amado, acorda. Esse é o Deus desse século. Compreendeu? Mas nós estamos falando de um Deus bom e todo-poderoso. Nós estamos falando daquele que está no céu aqui, ó. Não é lá no firmamento, não. Aqui, ó, no céu do nosso entendimento. Deus está dentro de nós. Você é uma centelha divina, você é uma partícula de Deus. Ainda não percebeu, não? Ah, mas eu sou tão imperfeito. Mas isso aí é por causa da mente deformada do homem. Resultado da vontade de querer ser Deus. Essa é a natureza dual do homem. É o lado do mal. Nós somos a árvore do bem e do mal. Bastou nós querermos ser Deus para a árvore do bem e do mal operar dentro de nós. Compreendeu? Essa é a razão da soberba em todos nós. Da soberba dos nossos governantes, que acham que nunca vão ser atingidos, mas vão. O Senhor nosso Deus, como operador da ordem, ele precisa, em primeiro lugar, causar a operação do erro nos homens. Então, o erro dos homens está sendo exacerbado. Então, tudo que está de errado começa a vir à tona, para que haja justiça. E havendo a justiça, estabelece-se a paz.
Quando houver essa paz, aí o Senhor vem. Ou você acha que o teu Deus é um Deus de bagunça, rapaz? Acorda, hein? Tu acha que agora vai ser só guerra, desastre, desgraça? Isso é o que eles falam aí, esses donos do mundo. Para que você saia da sua crença. Não percebeu ainda não, é? Você é tão infantil assim, é? Nem no leitinho você tá, né? Você tá só no dedinho, né? Chupando o dedo. Nem mamadeira você bebe, né? Gente, acorda. A gente está falando com pessoas adultas. Mas o Deus desse século embotou o nosso entendimento, mudou a nossa mente, desde o nosso nascimento. Nós já nascemos assim, deformados. Você é como o Bartimeu, que nasceu cego de nascença. Lembra do Bartimeu? Cego de nascença. Então, quem dá luz a cego está fazendo milagre. Maior do que o que Deus fez. Compreendeu? Se eu conseguir dar luz a um cego, eu estou fazendo um cego ver de novo. Um cego de nascença. Percebeu que nós éramos como Bartimeu? Nós éramos cegos de nascença. Nós não víamos essas coisas. E agora estamos vendo. Estamos conseguindo enxergar. E quando a gente começa a enxergar, deu-se luz ao cego. Tirou-se o morto da sepultura. Você era morto, amado. Eu também. Eu estava morto para Deus. Só que ele veio e disse: filho, você é Lázaro. Vem para fora, Lázaro. Eu já tirei a pedra do tropeço da tua frente. Agora vem para fora, Lázaro. A pedra de tropeço era o pecado, que foi extinto na cruz do Calvário. Ele é o perdão de Deus. Cristo é o perdão de Deus. Amado, acorda. Cristo é o perdão de Deus. Ele veio liberar todos. O que pregavam os apóstolos, hein, amado? Eles pregavam religião? Não. Eles pregavam o amor de Deus. Ora, se eles pregavam o amor de Deus, ele pregava o seguinte: olha, o Senhor Jesus veio em carne para tirar o pecado do mundo. E tirou. Agora, basta você mudar a sua mente e o seu entendimento. Agora as coisas não são mais na carne. Agora as coisas são no Espírito. Há 2000 anos os apóstolos falavam isso. Principalmente Paulo, Barnabé, Marcos e outros seguidores de Paulo. Porque os demais apóstolos, eles seguiram no caminho de Cristo e eles estavam confusos por causa da mudança, né, de um sistema religioso para outro. Eles estavam mudando do judaísmo para a nova mentalidade do reino, nunca para o cristianismo. O cristianismo não existe, foi uma instituição humana. Deus não criou o cristianismo, Cristo não criou o cristianismo. Foram os homens que criaram o cristianismo. Foi Constantino que criou o cristianismo. E depois criou o catolicismo e por aí vai. E uma série de coisas. Eu não estou aqui para falar de história humana. Eu estou aqui para falar das coisas de Deus. Foi para isso que eu fui arregimentado. E ele está querendo arregimentar você. Mas para isso é preciso mudar o entendimento. Receber de verdade o perdão de Deus, que veio há 2000 anos, passou a ser o ano aceitável do Senhor, e você não viu, porque o mentiroso do religioso costurou o véu lá atrás. Foi o sacerdote judeu. E até hoje a religião, não fala nada. Você é pecador e carente da glória de Deus. Não é não, amado. Não é não, amada. A gente acordou. A gente tem que acordar para a realidade. O pecado foi extinto. Você faz besteira porque a sua mente ainda é a mente do Adão. Pecador. É a mente que é, não é você. Então a causa não está em você. A causa está nele. No Adão. Então vamos dar a César o que é de César. E vamos dar a Deus o que é de Deus. A justiça já se cumpriu em Adão. O Senhor já levou o cativo e o cativeiro que tinha morrido sem Deus. Ele resolveu a questão da carne toda. Por isso que ele veio na carne, para resolver a questão da carne. Agora nós estamos tratando de um espírito pronto a se tornar Espírito Santo.
Porque você é centelha de Deus. Então, seu espírito é santo. Só que ainda não despertou. Então faz besteira, por causa da mente deformada. Está começando a compreender o que é isso? Mas tem que ouvir o que a voz diz e, né, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está... Olha, eu tenho que esclarecer uma coisa. Você está esperando que o Espírito Santo venha e faça para você? Vim aqui para mostrar que eu sou o teu Deus. Cara, acorda, meu. Acorda, criança. Acorda, senhora. Vamos acordar para a realidade. Não é assim, não, rapaz. Deus não vai aparecer de novo em carne para mostrar-se para você. Ele não precisa se exibir. Ele não é homem. Homem que precisa se exibir. Eu, sinceramente, não gosto nem de botar a minha cara aqui, mas eu tenho que botar a minha cara para bater. Eu boto a minha cara aqui para bater. Porque eu não devo nada às pessoas. Nem as pessoas me devem. Porque somos irmãos, entende? Então, se eu quero uma coisa para mim, eu quero para você. Se eu não quero uma coisa para mim, eu não quero para você. Esse é o entendimento do reino. Isso é o que chegou para mim. E isso eu quero compartilhar com você. Eu quero partir esse pão com você. Eu quero beber esse entendimento com você. E eu quero me relacionar com você. Em espírito e em verdade. De espírito para espírito. Percebe? Então o Espírito Santo está em mim. Quando eu falo pela boca dele. Ou você acha que ele vai descer do céu e te dar um susto, amado? Olha, agora eu sou o Espírito Santo, estou falando com você. Acorda, rapaz. Você acredita em Papai Noel, é? Jesus, o que é isso? Até quando vai acreditar nessas coisinhas? Larga de ser infantil. Você não está nem na mamadeira, você está no dedinho. A gente está falando de coisas simples, mas essas coisas têm que evoluir naturalmente. Então a gente já vai falando de leitinho, de comida só. Acabou o tempo só do leitinho, você tem que entender. Porque a sua mente não é como a mente deles. É deformada como a deles, mas não é uma mente mais evoluída. Você já está alguns anos, alguns séculos na frente, 2000 anos na frente daqueles com que Paulo falava, aos Gálatas. E os Gálatas transgrediram, quiseram voltar para o judaísmo. Aí Paulo falou, ei, acorda, hein? Está voltando para o velho pacto? Que história é essa? Vocês já nasceram do Espírito e agora estão voltando para a lei? Onde já se viu? Só que vocês não saíram da lei, porque enquanto estiverem na religião, eles vão lhe dar a tábua para você ler. E não é isso que se tem que ler. Mas vamos voltar à nova ordem. Que nova ordem é essa que você acha que vai haver? Uma nova ordem Illuminati? Uma nova ordem dos senhores desse mundo? Eles não são deuses, amado. Eles são o Deus desse século, o diabo. Você acha que o diabo é Deus? Claro que não. O diabo é o homem mau que opera dentro de cada um de nós. E nos governantes desse mundo. Por isso é que ele é o príncipe desse mundo. O que é um principado? O que é uma potestade? É um poder que exerce pela força. Todo poder é exercido pela força. Você acha que se o presidente fosse inatingível, eles não botavam uma tropa do exército na porta do Palácio do Planalto para impedir que as pessoas entrassem? Todo poder é exercido pela força, amado. Nesse mundo. Não no outro. No outro não precisa de força. A outra força é do amor. Percebe? Então o que Deus está querendo botar uma nova ordem aqui é mudando a mente das pessoas, ele muda as pessoas. E mudando as pessoas, ele muda tudo. Porque Cristo passa a ser Cristo em todos. Percebe? Essa é uma nova ordem mundial. Restabelecendo o que era no princípio. Os 7 princípios voltam para dentro de nós. A gente vai ter a ordem, o amor, a justiça, a escolha, a unidade, a promessa e a herança. Os 7 princípios, ó, dentro de você. Estão todos ali, vigindo
sendo utilizados por você no seu dia a dia. Eu uso esses princípios hoje com a maior facilidade. Sei perfeitamente quando estou usando um e o outro. E você saberá também. Isso é uma coisa simples do homem. O homem precisa ter esse entendimento para que nasça de novo. Todo poder emana de Deus e por ele é exercido. Mas com amor e com equidade. Esse é o tripé do reino de Deus. O tripé dos céus. O tripé da luz de Cristo. Então, mudar a ordem é uma subversão da única ordem que existe. Porque ele é o único Deus. Não tem outro Deus. Você acha que os outros que falam aí que é Deus é algum Deus? Claro que não. Não existem esses outros deuses aí. O Deus é o mesmo. Só que cada um cria seus próprios fantasmas, suas próprias regras. Mas isso quem faz é o homem. Isso não é Deus. Deus tem os 7 princípios e esses estão dentro de nós. O que a gente quer é trazer você para esse entendimento. Para o entendimento dessa ordem mundial que sempre existiu e que nunca vai deixar de existir. Mas que quando nós saímos do todo e viemos individualmente, era para fazer a escolha e voltar para o todo. E aí não teríamos pecado, não teríamos tido qualquer tipo de transgressão. Voltaríamos ao todo por livre e espontânea vontade, por livre escolha. Mas o que aconteceu foi que alguns desses que vieram aqui para a Terra simplesmente escolheram e aí mudaram a mentalidade. Criaram o diabo. Você está achando que Deus criou o diabo, é? Você acredita mesmo em Papai Noel, hein? Deus não criou o diabo. Deus é o bem. Mas ele convive com o bem e com o mal. Porque ele é Deus. Mas você que não é Deus, e que se tornou o Deus desse século, você passou a conviver com o bem e com o mal. E estabeleceu uma nova ordem mundial, a ordem dos homens. Esse é chamado também, você que estuda teologia, dispensação do governo humano. Lembra-se disso que você estudou em teologia? Pois é, isso daí é uma dispensação. Enquanto durar a dispensação, e essa dispensação nunca acabou. Vieram outros pactos, outras dispensações, mas isso nunca mudou. Continua o governo humano. Até a volta de Cristo. Quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Quem? Aqueles que já acordaram. E os que não acordaram serão... todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Percebeu? Aí é por força. Aí é com cetro de equidade, cetro de firmeza, mão de ferro. Aí você vai ter que acreditar, porque ele é o dono da vinha, ele é o dono do céu e da terra. Aí ele chegou e falou, aqui quem manda sou eu, cara pálida. Só que o nosso Deus tem adiado pelos motivos dele, que não me são revelados ainda. Mas ele tem um controle disso. De cada passo, de cada ponto desse caminho. O que nós fazemos, o nosso papel, como Espírito Santo de Deus, porque temos Espírito Santo. Cada um de nós tem Espírito Santo. Porque o nosso espírito já era santo. Só que a mentalidade era deformada. O espírito continua santo. Quando muda a mente, a santidade aparece. Mudou o nosso entendimento. Mudaram as nossas atitudes. Percebeu? O seu espírito continua sendo santo, amado. Parece que você traz um capeta dentro de si. É verdade. Mas o santo habita em você. O espírito do qual você se originou, que era o Todo-Poderoso, você saiu de lá santo e vai voltar para lá santo. Mas pode voltar com o nome ou sem o nome. Com identidade ou sem identidade. Porque Deus é todo. Ele não tem nome. Ele é aquele que está acima de todo nome. Percebe? Acima de todo nome é porque ele não precisa de nome. Ele é inominável. Ele é inominável, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Esse é o nosso Deus. Inominável. Você pode chamar de Iá, de Yavé,
um monte de nome. Ele não vai ficar zangado com você, não. Mas tudo isso é besteira, isso é coisa de homem. O que você precisa saber é que você tem um pai que está no céu e que ele se chama Todo. E esse Todo é poderoso. E quando você está conectado com ele, você é poderoso também. Mas poderoso para fazer as coisas dele, não as suas. Percebe? Eu só vou até aí porque eu queria trazer o que Deus tinha me pedido para trazer. Ou seja, explicar o que é uma ordem mundial. A ordem mundial, ela existe e ela é de Deus. Ele é governante do céu e da terra. O céu é o entendimento mais elevado, a terra é o entendimento mais baixo, e isso está dentro de nós. Então ele é governante do céu e da terra dentro de nós. Em todas as esferas que estão aí, ele opera. E em todos os níveis dimensionais que existem por trás disso que a gente não vê, também. Esses são os céus do entendimento. E ele vive nesses céus do entendimento. Ele vive dentro de cada um de nós. Cada um de nós é uma partícula desse todo. Então, você querer dizer que você é pecador, eu lamento muito, amado, mas você não é. Pode jurar pela sua mãe mortinha que você é pecador, e eu digo que você é santo. Só que você não acordou. Foi por isso que ele fez o caminho de volta, para mostrar para o homem como é que se chega de volta. Então Deus sempre deu o primeiro passo nas nossas vidas. Ele sempre mostrou como é que faz, para você fazer. Ele sempre nos amou primeiro. Ele sempre deu o primeiro amor para que a gente pudesse dar o nosso amor depois. Ele sempre foi igualitário conosco para mostrar como é que seria ser igual com os nossos semelhantes. Então, o que eu quero partir com você é esse pão diário. Eu quero trazer para você esse entendimento que é o vinho novo, é o vinho da graça de Jesus Cristo. Esse é o entendimento do reino. Você é bom, só não sabia disso por causa da mente deformada. Você não pode ser mal porque o teu vizinho aqui do lado, ele é parte também desse todo igual a você. Então você não pode querer fazer mal àquele que é igual a você, que é o seu irmão, que é uma parte também desse todo. Mas muitos fazem. Por quê? Por ignorância. Como eu era e como você era. Mas eu tenho certeza que já mudamos esse entendimento. Porque chegamos na graça de Jesus Cristo. A lei acabou, foi extinta na morte de cruz, acabou, não tem mais, não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta, não tem que fazer jejum, não tem que fazer nada disso. É tudo, ó, carne. Acabou, querido. Babou, não tem mais naninha. Entendeu? Agora é espiritual. Você quer ajudar o seu próximo? Ajude diretamente, amado. Dá o seu dízimo diário, dá a parte do homem, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Dê tudo, dê obra completa, faça a obra completa na sua vida. Quer fazer obra? Ajude o seu semelhante, seja um com ele, ajude-o em todos os sentidos, na terra e no céu. Na terra, quando você ajuda ele num problema físico, e no céu, quando você faz ele chegar até Cristo. Então, assim seja, na terra como no céu. Compreendeu? Na terra como no céu. Então, ajude ele em todas essas esferas. Aí você está fazendo boa obra. Está dando bom testemunho do Cristo em você. Essa é a boa obra, dar testemunho. Quando você dá testemunho desse Cristo, mostrando que a sua vida retrata esse reino, você está dando um bom testemunho de Cristo. É o que eu tinha para hoje, assim disse o Senhor. E assim eu passei para vocês. Esse é o princípio da ordem, que vem de Deus e por ele é exercido. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos. Amém? Graça e paz.